Prezados irmãos, prezadas irmãs, o Evangelho de hoje continua nos narrando o último discurso de Jesus, segundo o evangelista São João. Nós não podemos perder de vista na meditação que nós estamos começando agora este detalhe. Este era o último discurso de Jesus antes de ser crucificado. Ele sabia que ele seria crucificado. Ele sabia que a sua vida neste mundo estava acabando. Ele sabia que ele seria traído. Ele sabia que ele ia ser abandonado. Talvez fosse o momento mais propício, mais justo para Jesus pensar em si mesmo, querer amigos, proteção, segurança, carinho. Era o momento mais propício que Jesus precisava ser ajudado. Porém, vejam as palavras de Jesus. Jesus dizendo aos apóstolos: nada perturbe nem intimide o vosso coração. Jesus é de fato fantástico. No momento que Jesus mais precisava ser consolado, ele consolou. No momento que Jesus mais precisava ser ajudado, ele ajudou. Por que Jesus disse estas palavras? Nada perturbe o vosso coração, nada inquiete o vosso coração. Por que Jesus disse estas palavras? Porque Jesus sabia que eu e você teríamos dias na nossa vida que nós estaríamos tristes. Jesus sabia que eu e você teríamos dias na nossa vida que nós teríamos medo. Jesus sabia que você e que eu teríamos dias na nossa vida que nós nos sentiríamos sozinhos, angustiados, em dúvida. Não significa ser fraco ter medo. Ser fraco é ser dominado pelo medo. Não significa não ter fé, ter dúvidas em alguns momentos da vida. Não ter fé significa deixar que as nossas dúvidas tirem os nossos olhares de Cristo. Se sentir sozinho não é um sinal de pequenez para ninguém. O próprio Jesus se sentiu sozinho. Como que uma pessoa que de repente, depois de tantos anos de casamento, perde o marido, perde o companheiro, vai se sentir feliz? É claro que essa pessoa vai se sentir triste. Como que uma pessoa que de repente confia na outra, através de um sacramento, ou através de uma amizade, ou talvez um companheirismo de trabalho, e de repente essa pessoa percebe que aquela confiança foi em vão, é claro que essa pessoa vai se sentir triste. Deus não pediu para ninguém deixar de ter tristeza. Deus nunca pediu para ninguém tirar o medo da nossa vida. Deus pede para que nós não nos deixemos dominar por estas realidades. No momento que você tiver algum desses sentimentos, tristeza, medo, ansiedade, depressão, solidão, lembre destas palavras. Se eu pudesse, eu colocaria estas palavras dentro de um recipiente e abriria o seu coração e colocaria lá dentro do seu coração estas palavras: nada te perturbe, nem te inquiete, confie em Deus. Sabe por que nós podemos confiar em Deus? E aqui entra as palavras de Jesus. Eu penso assim, por que Jesus disse isto? E agora eu repito as palavras que eu disse agora há pouco. Jesus disse porque ele sabia que nós precisaríamos destas palavras. Sabe por que nós podemos confiar em Deus? Existe um atributo divino que diz que Deus é imutável. O que significa dizer que alguém é imutável? Ser imutável significa que esta pessoa não muda. Se Deus nunca te abandonou no passado, se nos momentos mais difíceis Deus estava contigo, por que agora e no futuro vai ser diferente?
Deus é imutável. Deus não nos deixará. Deus não quer que ninguém de nós viva aquilo que a psicologia chama de zona de conforto. Algumas pessoas entram numa normalidade, em uma zona de conforto, em uma estabilidade, em uma conformidade com a vida que as pessoas deixam de crescer. Deus, Ele nos ama tanto e Ele nos quer tão bem, que Ele deixará que nós tenhamos desafios na nossa vida. E é tão interessante que pode ser até uma gripe, pode ser até um problema do mais simples. Quando você tem aquela gripe, quando você tem aquele resfriado, parece que ele nunca vai passar, parece que você vai morrer. Daqui 4, 5 dias passou e ninguém lembra mais. Deus, Ele permite que nós sejamos desafiados. Desafiados com um novo trabalho, desafiados com uma nova realidade social. O coronavírus é uma grande oportunidade para ver onde está a nossa fé. Nós não devemos ter mais medo do vírus do que medo do pecado. E eu dizia ontem, de repente se diz álcool em gel e todo mundo álcool em gel. E de repente se diz máscara, todo mundo de máscara. Fica em casa, todo mundo fica em casa. O padre diz confissão, esse padre é um bobo. Missa de domingo, isso é para os atrasados. 10 mandamentos, que isso é coisa da catequese. Infelizmente nós continuamos vivendo em um mundo onde as pessoas dão mais ouvidos para as autoridades deste mundo do que para Deus. Que ninguém seja contagiado, que ninguém seja infectado pelo coronavírus. Mas o coronavírus não vai levar ninguém para o inferno. Mas uma pessoa que estiver em estado de pecado e não mudar a sua vida, segundo a palavra de Deus, tudo pode acontecer com esta pessoa. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos fala sobre confiança em Deus. Eu me recordo, nas últimas férias, quando eu estava no Brasil, no último dia de férias, eu me sinto muito bem em Macau. Eu posso dizer do fundo do meu coração que eu penso que eu estou vivendo agora um dos melhores momentos da minha vida. Parece que Deus esperou eu chegar até os 40 anos para, em 2, 3 meses, dar muitas graças, muitas bênçãos, possibilidade de fazer muitas coisas. Eu acho que eu vivo agora, olhando para toda a minha história, talvez eu viva o melhor momento da minha vida. Eu estou muito feliz e muito bem, muito feliz e muito bem. Mas não é fácil deixar a casa dos meus pais. Sempre quando eu estou de férias, vai chegando ali quando falta 4, 3, 2 dias para acabar as férias, parece que o ambiente em casa vai ficando meio pesado. Já estou falando isso, eu tenho certeza que minha mãe já deve estar chorando em casa. Parece que a gente não vai conversando direito, cada um vai ficando num canto. Meu pai já vai ficando mais triste, e vai chegando os dias de sair de casa. Antigamente eram 3 anos sem voltar para casa, depois eram 2. O clima começa a ficar meio pesado. E eu me recordo que na última férias, eu preparando a minha última homilia no Brasil, eu lia um livro de um padre dos Estados Unidos chamado Padre Léo Trezé. O nome do livro é Diga Não à Mediocridade. E no meio daquele livro, Padre Léo Trezé dizia, quando você tiver medo, insegurança, quando você tiver alguma tristeza no seu coração, lembre de 3 características de Jesus e se tranquilize. E aí ele começava. E antes disso, que você guarde estas 3 palavras no seu coração que o padre vai dizer agora. Guarde essas palavras para os momentos de dificuldade. O momento que estiver bem, o momento que estiver tranquilo, não precisa de nada. É só festejar e se alegrar. Mas felicidade não é para a vida toda. Felicidade para a vida toda é só no céu. Primeira palavra do padre Léo Trezé. Quando você tiver essas dificuldades que o padre falou durante a homilia, primeira palavra, Deus é sábio. Deus é sábio. Se Deus é sábio, se Ele permitiu que você passasse por isso, Deus sabe que você vai aguentar.
Se Deus é sábio, Deus permitiu que você passasse por isso. Deus sabia que isso seria para o seu crescimento. Deus é sábio. Se Deus permitiu que isso acontecesse com você, seja enfermidade, decepção, um emprego novo, desafios humanos, Deus sabe que você é maior de tudo isso, maior do que tudo isso. Diga a você mesmo, Deus é sábio, Deus está no comando, Deus é um piloto que não vai deixar esse avião cair. Deus tem o timão do navio, Deus não vai deixar esse barco ir para o fundo do mar. Deus é sábio. Segundo atributo de Deus para os momentos difíceis, diga a você mesmo, Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, basta 1 minuto da vontade de Deus e tudo muda, tudo passa. Santa Teresinha dizia, eu sofro, sim eu sofro, mas será que eu sofro bem? Será que eu sofro com serenidade? Será que o meu sofrimento me leva para o céu? Nos momentos difíceis, lembre, tenha fé. Deus é todo-poderoso. Para Deus, nada é impossível. Para os médicos, muitas coisas são impossíveis. Para os políticos, muitas coisas são impossíveis. Para os padres, muitas coisas são impossíveis. Para Deus, nada. Ele precisa da nossa fé e da nossa ação. Por fim, último atributo de Deus, Deus é amor. Deus é amor. Deus vai saber cuidar de cada um de nós. Conta uma história que uma vez aparecia um quadro e tinham 2 pés na areia caminhando e de repente aquele jovem se encontrou com Deus e falou assim, Jesus, no momento que eu mais precisei da minha vida, você me abandonou, o Senhor me deixou, o Senhor não estava comigo. E Jesus falou, sério? Eu te abandonei, eu não estava contigo? Isso é mentira. E ele falou, eu te provo. Veja esse desenho aqui que eu fiz dos momentos difíceis da minha vida. Você está vendo 2 pés na areia? E Jesus diz, estou vendo 2 pés na areia. Eram os meus pés, porque eu te carregava no meu colo. É assim. Ninguém vai caminhar sozinho. Façamos nossa oração. Do fundo do nosso coração, digamos agora a Deus, Jesus, eu confio. Tu és sábio, todo-poderoso e me ama. Se você desejar, recline agora o seu coração e ouça estas palavras que seguramente é um dos poemas mais lindos que já foi escrito até hoje, que é o poema de Santa Teresa d'Ávila. Ouça estas palavras e na voz do Padre, imagine que é o próprio Deus te dizendo, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, até o céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece. Bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o teu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta.